Olá a todos, que a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, esteja nos nossos corações. Irmãos, mais uma vez gravar um vídeo aqui para você, para nós, né, irmão? Eu queria primeiramente pedir que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais, para que nós possamos anunciar, né, irmãos? Anunciar mais as grandes injustiças, hipocrisias, falsos evangelhos, falsas pregação que nós estamos vendo cada dia que passa na Congregação Cristã do Brasil, na famosa CCB. Então, irmãos, porque, irmão, quando se fala, tem muitos irmãos que falam assim do nepotismo. Pensa, irmãos, que o nepotismo é só dentro das grandes igrejas, nos centros? Não é não, viu, irmãos? O nepotismo, ele está em todas as partes. Por exemplo, na minha comum, ou nas comuns da minha localidade onde eu congrego, aqui na Bahia, Monte Santo, onde eu congregava, né? Porque hoje eu não congrego mais numa igreja falsa. Depois eu vou explicar para os irmãos o que é uma igreja falsa e por que eu não congregaria mais numa igreja dessa. Mas continuando aqui, o nepotismo, irmão, é o seguinte, o ancião, a mulher do ancião é da piedade, a mulher do diácono é da piedade, todos que eu conheço é assim. A mulher do cooperador do jovem é da piedade, as irmãs da piedade, as outras irmãs dela carnalmente é da piedade, né? Então junta tudo, ainda diz assim, é irmã da carne e irmã da fé. Então, quer dizer, é uma grande hipocrisia. Os maridos das piedades são auxiliares de administração, são instrutores de música, e é assim, é tipo como fosse uma gangue, uma máfia. E aí, irmãos, é o seguinte, o que acontece, irmãos, é que a gente não temos, deixa eu mostrar aqui para os irmãos para alguém não achar que eu estava escorraçando, né, como diz a CCB. Aí, o que acontece? É uma grande hipocrisia. Por quê? Como eu falei no início, por que eu não congregaria mais na congregação? Porque além de ser um evangelho falso, além de ser, irmãos, um evangelho falso, ele se passa por Deus na CCB. Ele se passa por Deus, ele continua dizendo aí a vida inteira, eu sou Deus, prega a Deus aqui agora. Então, irmão, nesse momento que o homem está falando isso, ele está se passando pelo o Criador. Então, quer dizer, e a Escritura diz o que a respeito disso? Era bom você pensar, você aí do outro lado, você pensar a esse respeito, quando você vê o seu cooperador, o seu ancião, dizendo assim, prega a Deus aqui por essa palavra. Ele está se dizendo que ele é Deus, sendo um hipócrita, um fornicário, um ladrão, um bandido, como a gente conhece vários deles, né? Que estão lá, mas foram tudo isso e continuam, porque o homem é sujo, o homem é pó, o homem perante Deus, o homem não é nada. É como dizia o profeta Isaías, ai de mim, porque sou impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, entendeu? Então quer dizer, o homem é impuro. Como é que o homem pode querer se passar por Deus, irmão? Todo momento, todo segundo se passar por Deus. Não era para se passar nem um segundo. Jesus Cristo foi morto por causa que ele veio e falou a verdade, sendo o Filho de Deus, e ele tinha as obras que o Pai deu para ele testificar que ele era o verdadeiro Filho. E mesmo assim, nenhuma pequena palavra que eles entenderam que ele quis se dizer que era o Filho de Deus, eles perseguiram até o dia que mataram. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é rígida. Mas, ao contrário dessa história de Jesus, irmão,
Nós vemos hoje na CCB os homens hipócritas que não têm nada, nem santidade, nem piedade para uns com os outros, nem para com o necessitado. Eles só querem dinheiro. Veja o exemplo aí de quando o governo soltou um auxílio, eles mandaram as igrejas abrir tudo só para ir receber as coletas, não era para ter culto não. Então é uma grande hipocrisia, uma grande farsa que existe nessa terra, para enganar as pessoas e se fazerem, né, como Deus. Por que eu não voltaria a congregar numa igreja igual a essa? Porque, irmãos, veja bem, ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu a conheci, de uma certa denominação, e nós falamos a respeito sobre a ceia. E ela que está estudando para ser pastora, ela chegou a me falar, eu cheguei a falar para ela essas partes da ceia, e ela disse: eu nunca tinha pensado nesse assunto, a questão de o pão da ceia ser fermentado. Aí disse como também nunca perguntei se a ceia da minha igreja é com fermento, o pão ele é com fermento. Eu digo, pois boa essa pergunta, porque você nunca tinha pensado, nunca perguntou, e eu fiquei enganado a vida inteira porque achei que os homens estavam com sinceridade porque conhecia as escrituras. Mas no dia que eu descobri, para mim ali encerrou a história de acreditar numa farsa daquela, porque se Jesus é santo, é 3 vezes santo, sede santo como eu sou santo, Jesus diz. Aí ele mandou fazer o pão, o corpo do filho como ele disse, eu e o Pai somos um. Então como é que você vai fermentar um pão e depois, segundo a lei da Bíblia, que Deus disse que é imundo, né? Não se pode fazer imundícia, né? Na época que Deus mandou eles adorar a saída do Egito, com a comemoração, não podia ter fermento. Eu falei para essa pastora, durante 7 dias, quem tivesse fermento dentro da sua casa seria morto, a família. Bastava ter dentro da sua casa. O que acontece? Não, na CCB não é questão de ter dentro da sua casa. A questão é que na CCB o fermento vai para dentro do templo de pedra, né, que nós conhecemos, e vai para dentro dos corações, dos templos carnais, que somos nós. Então esse fermento vai para você comer. Então quer dizer, já não é nem a doutrina que não podia ter nem dentro da sua casa, como um símbolo de santificação. E era real, não era só um símbolo, tinha que ter as obras. Então quer dizer, hoje a CCB diz que tem que ter as obras, né? Ele já viola também a parte que Jesus, da salvação, que Jesus deu. Mas beleza, aí já vai as obras que você vai comer daquele pão afermentado, que para Deus, para o corpo do Senhor, é uma imundícia. Então quer dizer, eles estão mandando fazer uma imundícia e botando para o povo comer. Não é o corpo do Senhor, é uma imundícia. É como eu vi um pastor falando uma certa época, no YouTube, eu vi um pastor falando: irmão, se o seu pastor na sua igreja te dá o pão para você comer com fermento, não coma não, irmão, isso não é o corpo de Cristo. Então eu digo, ainda bem que esse daí é um homem que, nessa data que eu estava verificando, eu digo, ainda bem que não sou eu que estou entendendo que esse negócio está mais do que errado. Por quê? Como é que você pega, fermenta um pão, que segundo a lei do Criador, ele é imundo. Aí o cara vai lá, não, aqui é o corpo do Senhor. Isso, sabe o que significa isso, CCBano? Congregação Cristã no Brasil, anciães, ministério. Isso é hipocrisia. Entendeu? Isso sabe o que significa? É blasfêmia. Vocês são os blasfemadores do corpo de Cristo.
Porque o corpo de Cristo, ele é santo, 3 vezes santo. Como é que você pega, faz uma imundícia, no sentido que se diz religião, no sentido que se diz fé, comemoração, que se diz pacto, né? Da nova aliança, vocês pegam e botam uma imundícia para o povo comer. E vocês mesmos dão e vocês mesmos comem. Vocês são uns hipócritas. A maior hipocrisia que eu já vi dentro da CCB se chama Santa Ceia. De ano em ano vai lá e blasfêmia contra o Cordeiro de Deus. Você está me entendendo, irmão? Isso é a maior blasfêmia que um cristão possa ouvir. E se você é cristão de qualquer denominação e você come o pão que simboliza o corpo de Cristo, você come ele afermentado e você não se informa do seu pastor, da sua pastora, você não se informa e você come, saiba que você já está sendo avisado. Você que está ouvindo esse vídeo, você está sendo avisado. E no dia do juízo, ninguém é inocente. Deus não terá ninguém por inocente. Por quê, irmão? Deus é santo e 3 vezes santo. Ele disse, sede santos, se santificai vós. Muitos acham, irmão, ler a Bíblia parece que é só, como eu vi uma piada aí, um dia aí no canal aí, na internet, sobre o cara com a Bíblia na mão e o cara chegar com dinheiro e dizer, eu vou te dar esses R$ 200 para você dizer quem são os 12 apóstolos de Jesus. E o cara não sabia. É mais ou menos assim o que está acontecendo com o cristão. Você se diz ser um cristão, mas não só da CCB como das demais igrejas. Você não conhece a Bíblia, isso sim, você está deixando os outros te guiarem. E hoje você tem a Bíblia para você ser guiado, para você não ser enganado. Qual é o pecado que a CCB e as demais igrejas diz que você peca? É aquelas coisas mais simples que acontecem na vida de todo ser humano, até no trabalho, no dia a dia, eles dizem que você peca. Agora, quando se vai para a realidade, que significa uma questão de comemoração, de honra ao Senhor, aí é a hora que eles colocam a blasfêmia na cara das pessoas e faz as pessoas acreditarem que ali é um corpo e que ali é um sangue. Só que está sendo manipulado, está sendo uma grande blasfêmia, porque eles mesmos são quem gostaria de blasfemar e fazer do corpo de Cristo uma imundícia. Essa pergunta fica no ar. Quem é que gostaria? Quem é que está por detrás disso? Só tem um, que se chama Satanás. É só ele que está por detrás. Para fazer do corpo de Cristo ser uma blasfêmia, ser uma coisa imunda, é só Satanás. É igual a história lá do corpo de Moisés. É só Satanás que queria, né, fazer do corpo de Moisés ele queria condenar. Então quer dizer, bem assim é essa questão hoje. E você que está aí na sua igreja, comendo, bebendo e achando que está fazendo do corpo de Cristo uma coisa santa, você está ajudando a ser blasfemado, porque o corpo de Cristo ele é santo. Ele não é para ser comemorado, fazendo um símbolo de comemoração com a maneira que eles fazem. Manda fazer lá o padeiro fazer o pão lá igual o de todos os dias que a gente come e chegar lá e se apresentar e comer. Porque na realidade, se você for um cristão verdadeiro, no dia de você participar desse juramento, teria que você próprio, viu, irmão? Você próprio naquele dia se consagrasse. Nem fermento você comesse, nada que fosse com fermento, porque assim o Senhor é de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou não. Esses da CCB que diz que mudou, tenha cuidado, porque ele diz que Jesus veio mudar, mas não, Jesus veio colocar as coisas no lugar, entendeu? Então, que Deus abençoe a cada um e que você pense nesse vídeo, compartilhe esses vídeos para que eles cheguem às mais pessoas, para que mais pessoas sejam, né, irmão? Mais pessoas sejam orientadas com isso. Deus abençoe.